Fala ABC! Começando mais um Fala ABC Podcast aqui no canal 526 da Claro TV. E para você que está assistindo a gente, você também pode assistir a gente pelo YouTube, TV ABC Shop Oficial, ou se não, Fala ABC News. E você que está aí no YouTube, não esquece de dar aquela curtidinha, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal, que é muito importante pra gente. Então, ó, a gente vai ter uma conversa muito interessante hoje, porque a vida passa, tudo passa, a gente vai ficando mais velho, mais experiente, e aí a gente precisa entender tudo, para onde a gente pode ter mais suporte, as diferenças, e São Caetano dá show nisso. Tô aqui com a Lucila Lorenzini. Ela é coordenadora de políticas públicas do idoso. Falei direitinho, Lucila? Isso mesmo, perfeito. 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 Obrigado de ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite. E me explica um pouco esse seu trabalho. Certo. Estou aqui na Prefeitura de São Caetano há 8 anos nessa função. Que é essa função de políticas públicas do idoso? Nós temos 7 centros integrados de saúde e educação do idoso no município. Então, além de supervisionar, coordenar essas 7 unidades, tudo voltado ao idoso no município, a gente passa por nós. Seja na parte de saúde, de educação, de esporte, de lazer, de cultura, acaba ficando nesses centros e a gente, através das necessidades que a gente vivencia no dia a dia, a gente luta aí por políticas públicas para melhorar a qualidade de vida, a saúde desse idoso, para que ele tenha um envelhecimento ativo e saudável. Lucila, e a gente chama de idoso a partir de quantos anos? Pela Organização Mundial da Saúde, a partir de 60 anos. 60 anos. Isso. Apesar que no CISES a gente tem um público 50 a mais, porque logo quando ele foi implantado, lá quase 40 anos atrás, nós conseguimos ainda atender o pessoal com 50 a mais. Então a gente cadastrava e atendia esse pessoal com 50 a mais. Só que a gente vê aí a inversão da pirâmide, né? No mundo, o idoso está ficando aí na base, é um número muito grande de idosos, diminuindo o número de nascimentos e a gente acaba não conseguindo aí atender e priorizar os atendimentos ao idoso. Então, esse ano a gente começou a atender essa população, focar nessa população 60 a mais, que é a nossa prioridade e, lógico, sempre respeitando também o Estatuto do Idoso, que a gente, para qualquer atividade que a gente faz, primeiro a gente abre para os 80 a mais e para os demais, porque parece que não, mas São Caetano tem uma população com um número considerável de pessoas com mais de 80 anos, e até os centenários, que a gente costuma, dentro do CISES, quando alguém faz 100 ou mais, festejar, que acho que é importante. Merece festejar, porque uma coisa é você festejar 100 anos em casa, dependente. Sim, é verdade. Outra coisa é você festejar aquela pessoa que tem 100 anos, que está indo fazer uma atividade física, está indo fazer uma aula, ou o que seja, está ativa. Nós, recentemente, comemoramos lá no CISI João Castaldelli o aniversário, que já vai fazer 1 ano até, ele já vai fazer 101, se não fez, de um idoso que fazia ginástica, aí ainda trabalhava e dirigia. Aí eu falava assim, meu Deus, se tiver o privilégio, né, de envelhecer como ele, imagina que não vai ser bom pra gente, porque eu quero envelhecer, mas eu quero envelhecer com qualidade. Também, eu também acho. Até a gente Isso que é importante. A gente ter autonomia, né? Com Depois certeza. disso complica. Ô, Lucila, como começou esse trabalho com o idoso na sua vida? Você é de São Caetano? Sou de São Caetano, nascida aqui. Sou fisioterapeuta de formação e comecei em 2001 como estagiária de fisioterapia em um centro da terceira idade, no Moacir Rodrigues. E aqui em São Caetano mesmo, Aqui em São Caetano. E lá eu fui pegando gosto, porque na verdade eu comecei a fazer fisioterapia não pensando em trabalhar com idoso. Tinha uma outra visão da reabilitação. E quando eu fui trabalhar, estagiar, apoiar uma fisioterapeuta na época, Sandra, eu comecei a pegar amor por aquilo. E aí eu fui me aprimorando, me formei como fisioterapeuta, aí eu fui me aprimorando na parte de fisiologia do exercício, que tem uma área que é bem voltada ao idoso, fiz geriatria e gerontologia, e fui cada vez mais... Então sempre para essa tendência do idoso, assim? Sempre. Eu falo que não adianta, né? Quando a gente
não sei se é exatamente um dom, mas quando você gosta de alguma coisa, tudo na tua vida te direciona para Você aquilo. apaixonou, né? Gosto muito, eu tenho certeza que isso é uma das coisas que me faz feliz, é trabalhar com a pessoa idosa. E aí, desde essa época, sempre prestando esse tipo de assistência para o idoso. Sim, eu fiquei como fisioterapeuta, aí acabei sendo responsável pelo grupo de fisioterapeutas, passei a coordenar uma equipe multidisciplinar, fui coordenadora de um centro de terceira idade, depois tive a oportunidade de fazer essa parte de políticas públicas do idoso. Então, Foi realmente na época da fisiologia, você tinha uma parte mais trabalhava mais voltada ao idoso, assim, no sentido de mão na massa. Sim. Depois foi mais para um lado de gestão, né? Sim. Eu sempre gostei também dessa parte administrativa. Então, eu acho que eu uni minhas duas paixões, o idoso e a parte de gestão, que são coisas que eu gosto bastante. Lógico que eu tenho saudades de cuidar do idoso, de tratar como profissional de saúde e fisioterapeuta. Falo que às vezes na correria do nosso dia a dia eu não consigo mais executar essa função. Mas isso também enriquece muito o meu trabalho. Sim, porque é o total conhecimento, né? Sim, a gente tem um conhecimento da saúde, da fisiologia do idoso, sabe como que é esse processo de envelhecimento, quais são as coisas que a gente tem que evitar, o que a gente tem que prevenir, o que a gente tem que promover para que a gente envelheça com qualidade de vida. Mas assim, o trabalho é muito interessante porque assim, fisioterapeuta, todo ano se formam bastante. Sim. Agora, pessoas para ter esse conhecimento de gestão, de política pública, de idoso, é muito difícil, é óbvio, né? Deixa bem menor o leque de pessoas, né? Sim, eu confesso assim, lógico que a gente estuda muito para isso, mas a nossa vivência e estar numa cidade como São Caetano, que já vem com um histórico rico de políticas públicas para o idoso. Eu trabalhei com gestores, com pessoas que me ensinaram muito. Então, tudo isso vai facilitando aí o nosso dia a dia para executar um bom trabalho. Então, da privada, das formas privadas, você começou no município, então, em 2001, é isso? Comecei no município, mas eu também trabalhei por um bom tempo na ACD, ali em Ibirapuera. Trabalhei alguns anos lá. E quando surgiu a oportunidade, eu trabalhava nos dois, na verdade. Trabalhei já em hospitais privados, dava plantão. Sabe como é jovem, Sim. né? Jovem, a gente trabalha 24 horas por dia, domingo a domingo, para tentar ir crescendo na vida. Então, nessa parte da saúde, eu já fui em vários ramos, tanto no privado quanto no público. Mas eu acabei ficando só no público pelas oportunidades que foram surgindo. Sim. E como que é o cuidado que você precisa ter existe uma lei do idoso, não é? Tem o Estatuto do Idoso, que é onde a gente se baseia até para estar indo em busca aí dos direitos e deveres deles. E é aquilo, hoje, o que a gente vê muito, as pessoas até conhecem a lei, entendem, mas às vezes não colocam em prática. Então, nos procuram para isso. A gente, até na terceira idade, a gente dá assistência jurídica para que eles... Porque a população... Hoje, nós deveríamos ter, na verdade, na nossa base educacional, um pouquinho disso, né? Das nossos direitos, dos nossos deveres. A gente acaba não sabendo muito disso e tendo que procurar profissionais. E com o envelhecimento não é diferente. Eles nos procuram muito, principalmente quando chega aquela parte de se aposentar. Nós temos também lá... Trabalhamos, lógico, com saúde pública, prevenção e promoção, mas também a gente recebe, tem uma questão que eu falo que é o lado ruim, recebemos muitas denúncias de violência contra o idoso, seja ela física, psicológica, financeira. Então, a gente também dá esse suporte para eles, seja de orientação, seja de acolhimento, e a gente faz um trabalho também muito bacana junto ao Conselho Municipal do Idoso. Sim. A gente anda juntos em relação a isso.
Tá. Lucília, então em 2011 começou na Prefeitura de São Caetano. 2001. 2001 começou na Isso. Prefeitura de São Caetano. Quando você chegou na Prefeitura de São Caetano, como era esse serviço, essa assistência ao idoso? Mudou muito na época? Já tinha quem fazia isso? Não tinha? Não, Conta um pouquinho desse mudou início. bastante. Quando eu comecei, que eu era estagiária ainda em 2001, nós tínhamos somente 3 unidades, 3 centros de terceira idade. Não existia ainda uma coordenação de políticas públicas para o idoso. Tínhamos, assim, os coordenadores das unidades, mas era um trabalho que cada um andava por si. Não tinha, com certeza, o leque de serviços que a gente oferece hoje. Hoje nós oferecemos mais de 35 tipos de serviços dentro do CISES. E só pensando no idoso também mudou muita coisa. O gosto deles mudaram e a gente, ao longo desses anos, foi se adaptando e se aprimorando. Não só de oferecer serviços que eles gostem, mas também pensando em ações novas para promover uma boa saúde para ele. Porque antigamente, desculpa, acho que você ia falar. Os CISES, eles eram mais voltados ao lazer, a recreação, tinha uma fisioterapia, tinham psicólogos, tinha um atendimento médico, mas a maior parte dos frequentadores iam para o lazer. Eles iam para os bailes, eles iam para atividade esportiva, não posso esquecer disso, que era o carro-chefe, sempre foi o nosso carro-chefe, atividade esportiva, mas não era tão ecléticas as ações quanto são hoje que a gente oferece. Então você chegou, tinham 3 unidades. E hoje já temos 7. Maravilha. Hoje são 7 unidades. E tinham poucas atividades. Você lembra quantas atividades tinham mais ou menos? Não vou lembrar em quantidade, mas hoje nós temos mais de 35. Na época devia ter umas 10 opções. Ou seja, que bela mudança, né? Sim, e não tinha aquela conscientização que tem hoje de... Como que eu falo? Acho que eles chegavam antigamente para adentrar nos nossos CISES, sempre buscando uma atividade recreativa, um baile, ou até uma atividade física, mas nunca pensando na qualidade de vida. Não, eu quero ir lá no CISE porque eu quero ir passar na nutricionista para ter uma alimentação adequada, para fazer uma prática esportiva, para o meu envelhecimento. É diferente, mudou muito. Não era por cuidado, era só para uma atividade. Isso. E nós tivemos que evoluir em relação a isso, porque... É tipo atendimento à parte. Sim. Totalmente à parte. E tivemos que evoluir no sentido das atividades oferecidas. Um exemplo, o baile antes, que era um grande o carro-chefe das atividades da terceira idade, que tínhamos todo final de semana, os bailes eram lotados. Hoje a gente percebe o quê? O público, esse idoso mais jovem nosso hoje, não sei você, mas eu não me vejo mais velha indo no baile. Eu me vejo passeando, praticando um esporte, indo num vôlei. E eles também. Hoje a maioria, temos os bailes ainda, mas a maioria nos procura para quê? Uma prática esportiva e até competitiva, que é o que a gente tem lá. Então, a gente tem muitos que nos procuram. Porque na época tinha o baile da terceira idade, né? Era só mais ou menos isso que tinha. Não, e a gente teve ainda que adequar esses bailes, porque eles não querem mais baile. Eles querem música ao vivo, querem um jantar, querem um almoço, querem que tenha um sorteio com uma tômbola junto, eles querem coisas novas, eles querem uma animação. Saiu daquele convencional. E o perfil de idoso mudou muito também? Mudou muito. Acho que de 10 anos para cá mudou bastante. A gente vê a questão física também deles. Eu acho que, minha impressão é que o idoso de hoje, ele tem mais ele é mais disposto do que o idoso de 10 anos antes, não é? Tem a questão da disposição? Tem, mas eu acho que é mais essa questão de conscientização. Também, que ele tem que fazer alguma coisa para envelhecer bem, para ele não ser um idoso com dificuldades, com limitações. Então, eu acho que tem essa conscientização. A gente vê, né, no passado não estimulava-se fumar, não era bonito fumar? Tinha as propagandas aí na televisão, que era bonito. Então, hoje, eu acho que eles sabem, fumar faz mal, mesmo quem fuma tenta fazer um trabalho para parar. Eles sabem que hoje a alimentação e a atividade física
são os carros-chefes para o envelhecimento saudável. Acho que hoje eles têm mais vontade também de postergar o máximo que der Não, com saúde, né? Sem dúvida. E, querendo ou não, o idoso, ele é financeiramente ativo. Muitos, além de sustentarem suas casas, eles querem viajar, eles querem consumir. Então, eles rodam a economia da cidade, do país, e isso a tendência é só aumentar, né? E aqui em São Caetano, falando da população idosa de São Caetano, quanto você tem uma percentual de idoso aqui? Está em quase 30% as pessoas com 60 anos ou mais. Então, é um número grande. É grande. É um número bem grande. Dentre as cidades da região, São Caetano do Sul é a cidade que tem um índice de desenvolvimento, um índice de envelhecimento maior. Por que será? Mesmo Você tem comparado por todos os serviços que a gente oferece de prevenção e promoção. Isso é reflexo. Então o idoso vem para cá. A gente hoje, você pode perguntar por aí, muitos idosos nos procuram vir para São Caetano mesmo Por após... essa Porque tem a questão de saúde, que a gente sabe que é exemplar. Muitas pessoas não têm convênio, então eles vêm para São Caetano justamente para usar os serviços de saúde. E tendo essa estrutura que a gente tem dentro dos centros de terceira idade, para eles é um paraíso. Então, muitos vêm morar em São Caetano depois de estarem idosos, justamente para usufruir desses serviços que são oferecidos gratuitamente à população. E esse serviço de idosos em Santo André e São Bernardo é completamente diferente? A estrutura é diferente. Então, existe, só que hoje nós estamos aqui em São Caetano na pasta da Secretaria da Saúde. Então, quem arca com as despesas é a Secretaria da Saúde. Mas nós temos vários parceiros, que é a Secretaria de Cultura, a de Esporte e Lazer, a de Educação, assistência social. Então, a gente traz todos esses serviços para dentro dos CISs, diferente das outras cidades. Porque nas outras cidades, normalmente, a pasta do idoso está na assistência social, ou está junto ao fundo social, ou está junto ao esporte. Então, eles ficam limitados. Não tem esse trabalho intersecretarias, esse trabalho interdisciplinar. É difícil, não existe um trabalho tão variado quanto tem aqui em São Caetano, que abrange todas as áreas. Porque não adianta eu ficar que nem, vou abrir um centro de terceira idade e vou cuidar só da parte de lazer. Como é que fica a saúde do idoso? Como é que fica a educação? Então, a variedade não existe. São Caetano realmente é exemplo. A gente recebe constantemente ligação de cidades vizinhas que querem vir visitar, querem conhecer o projeto, então. Querem conhecer o trabalho. E eu falo, não é nem a nível nacional. A gente sabe que até a nível internacional, a gente não tem estruturas similares. Que bacana, né? E na pasta de saúde, então, qual que é o benefício do idoso aqui? O que ele tem de serviços dentro dos centros de terceira idade? Nós oferecemos... Vou tentar dividir em assuntos, assim, só para você ir passando tudo que oferece. Nós temos os geriatras, todos os CISs têm atendimento geriátrico, fisioterapia, psicologia, nutrição, enfermagem, tem dentista. E se eu esquecer de mais algum, eles me lembram. O pessoal aqui do meu suporte me lembra, me dá um toque. Então, é um serviço realmente... e além disso, a gente pode... Esses são os profissionais de saúde, mas a gente faz trabalhos também que influenciam diretamente a saúde do idoso. Um exemplo disso é a hortaterapia. A gente tem um trabalho muito bacana de incentivá-los a trabalhar o espaço dos CISs para o plantio. E junto a esse plantio, a gente faz todo um trabalho que envolve a saúde física e mental dele. Temos uma quantidade importante de idosos participando dessas atividades. E tudo que a gente acaba fazendo influencia diretamente na saúde dele. Temos uma questão... E eu me baseio disso até por questões familiares de um preconceito. Para a pessoa achar, não, eu não estou ainda na terceira idade, eu não vou frequentar lá. Vejo pela minha mãe, lá no passado, logo que eu entrei no serviço da terceira idade, ela fala assim, não, eu não, imagina. Não é para mim. Não é para mim, não vou quando um monte no meio desses velhos. Era assim, uma linguagem bem preconceituosa.
E depois que ela entrou, Que entendeu como hoje é que ela participa de tudo. Participa de tudo. Bacana. Na época, meu pai era vivo, eles entraram para frequentar os bailes e depois, no fim, estavam frequentando tudo. E essa questão ainda é presente. A gente tem um tabu, existe um preconceito, mas as pessoas às vezes acabam entrando não por vias por si próprias. Por exemplo, tem uma pessoa que está precisando de uma reabilitação. Ela é indicada a fazer fisioterapia. Então, ela entra no CISI através da parte de reabilitação, vai fazer a fisioterapia. Quando ela está lá, a gente também trabalha de uma maneira que tenta mantê-lo conosco. Então, ela faz a fisioterapia individual. Para ter uma frequência e para ficar com a gente. Legal. Ela faz a fisioterapia individual. Evoluiu, está reabilitada. Depende do caso, ela vai para fisioterapia em grupo, que trabalha mais a parte dos movimentos. Se ela não faz nenhuma atividade física, seja no CISI ou seja particular, a gente já encaminha para ela fazer uma atividade física no local. Então, é cíclico. Então, a gente não perde esse idoso. Ele entra com a gente e a gente quer que ele permaneça com a gente. O que acontecia muito no passado eram pacientes que iam para fisioterapia. E a gente sabe que tem muitos pacientes fisiodependentes, né? Então, você vai lá, ainda mais o idoso, que acaba sendo muitas vezes carente, com doenças crônicas, que não vão curar, mas que a gente consegue controlar a dor, melhorar o movimento. Então, ele entrava na fisioterapia, fazia 10 sessões, daqui um mês ele voltava pelo mesmo problema, depois ele ia voltando. E a fila de espera da fisioterapia não tinha fim. Então, não, a gente precisa ter alguma coisa errada, porque não é só reabilitar, ele precisa fortalecer, ele precisa ter uma conscientização da alimentação dele. Então, a gente montou esse projeto para que ele tenha essa consciência, fique com a gente e a partir do momento que ele está reabilitado, ele está numa atividade física, ele participa das nossas palestras, dos nossos encontros falando de promoção de saúde, ele vai se cuidar mais. E, consequentemente, o que eu vou fazer? Ele não vai voltar para a fisioterapia. E se voltar, vai voltar com um espaço muito grande de tempo. Então, esse tipo de trabalho a gente já começou há mais de 2 anos atrás e funcionou perfeitamente. Que demais. E na parte de cultura? Na parte de cultura, a gente tem uma parceria também importante com a Secretaria de Cultura. Eles nos oferecem alguns oficineiros. Então, todas as secretarias ajudam bastante vocês, todas, né? Nossa, Legal. Com certeza. Não é só... São todas participativas mesmo. Muito participativa. Falou que eles entendem isso, né? Porque eu vou lá, vou chorar com eles, eu bato na porta e falo, olha, tô precisando de oficina, tô precisando de um curso de idiomas, quero ampliar. A gente vai atrás e busca conforme a demanda. Muito importante seu trabalho, hein, Lucila? Porque o idoso, ele vem bater na minha porta também. Ele fala, quanto mais você dá, mais ele quer. Então, ele vem lá nos cobrar. Não, hoje a gente tem curso de espanhol e de italiano, mas ele quer inglês, ele quer francês, a gente vai atrás. Vocês querem? É um número grande de pessoas que realmente quer essa atividade? Vamos atrás. Porque a gente tá falando, eu ia chegar lá ainda, mas a gente tá falando você falou que tem 10 mil inscritos, mais ou menos. Hoje tem mais de 10 mil ativos lá no site. Ativos que frequentam, fazem alguma atividade. E inscritos eu tenho mais de 30 mil cadastrados. Então, ativos que estão lá pelo menos uma vez por semana conosco, são mais de 10 mil. Impressionante. E na parte da cultura, então, tem toda essa parte de línguas? Não, da cultura, eles oferecem curso de desenhos, agora vai retomar as oficinas de cultura no mês de setembro, com atividades de dança circular, dança do ventre, dança de salão. Dança vai bem também para idosos, eles gostam bastante. Adoram. Acho que esporte e dança, Sim, né? a gente até tem um evento que é extremamente emocionante, popular e tradicional da terceira idade, que é o nosso espetáculo de dança, que ocorre todo final de ano. Vocês estão convidados. Que legal. Depois a gente passa a data certa que vai estar acontecendo. E assim, é um espetáculo a nível de Broadway, digamos assim. Eles ensaiam o ano inteiro para aquele momento. E é uma apresentação, a gente faz no Paulo Machado. O Paulo Machado de Carvalho, ele tem acho que 1.500 lugares. 1.500 lugares lotados. E quantas apresentações, mais ou menos? A gente faz uma apresentação única. Tá, legal. Mas os grupos, na média durante essa apresentação, deu uma média de umas 20 apresentações no espetáculo. Que demais.
Mas é espetáculo com um nível que espanta Cenário, qualquer tudo. Tudo, cenário, a qualidade. Nós temos um grupo de profissionais de educação física ótimos, extremamente qualificados, não só na dança, como no esporte. Então, eles motivam, com certeza eles motivam esses idosos, eles criam laços grandes com esses professores e eles fazem trabalhos incríveis. Que demais. E quantas pessoas participam desse evento de final de ano? Do espetáculo de dança, eu acho que uma média de 300 pessoas participam das apresentações. Bastante, né? É um grupo grande. Que demais. Grupo grande. E esse é sempre no final do ano, então? A gente faz no final do ano para eles terem o tempo de ensaio, trabalhar a coreografia, de ensaiar. E é uma motivação. E eu me inspiro muito, porque eu vejo que muito do que eles fazem lá, eu falo, meu Deus, né? Eu tô com 43 anos, eu não consigo fazer. Eu falei, preciso correr atrás, eu preciso dar exemplo, né? Eu falo, se eu falo, eu tenho que dar exemplo. Mas é emocionante. Quem participa fica marcado e os familiares vão. Isso é muito gratificante para eles, porque eles levam netos, filhos. É um motivo de orgulho, né? É um motivo de orgulho. Porque geralmente eles estão mais acostumados nessa parte da vida de ser convidado para ir ver a neta, a filha, tal. Não de chamar esse pessoal para assisti-los, né? São pessoas que às vezes nunca subiram num palco, né? Que estão pela primeira vez fazendo uma apresentação. Então é emocionante para todos. E o esporte deve ser onde tem o maior número de idosos, sei lá, participando? Hoje a atividade nossa que mais tem participação são as atividades esportivas, que também a gente tem uma ótima parceria com o nosso secretário de esportes, que ajuda tanto na questão de nos emprestar alguns professores do esporte, quanto também quando a gente faz as competições. Porque não é só... Nós temos hoje 16 modalidades esportivas no CISES. Além dessas modalidades esportivas, a gente participa de muitos campeonatos, que hoje eles querem ter essa motivação da disputa, da competição. A gente tanto vai até a outra cidade competir. Nós estamos essa semana com um grupo indo para Jandira, fazer uma competição de vôlei, tem competição de jogos de mesa, participando quanto a gente convida. Anualmente, aqui na cidade, a gente faz os Jotisques, que é os Jogos da Terceira Idade de São Caetano. E nós trazemos 11 cidades para cá. É sempre as 11 cidades ou elas mudam? A gente faz uma carta convite, na verdade, porque se abrir, a coisa fica muito grande. Sim, então, entendi. Normalmente, são as mesmas cidades que participam dessa disputa. As cidades mais próximas da região. E é um grande evento que motiva também a cidade inteira Quanto tempo a dura participar. esse campeonato? Um pouco mais de uma semana. Que legal. Temos abertura oficial, temos os jogos, temos torcida, tem encerramento. No ginásio mesmo, tudo igual? Tudo. Não, jogo oficial, tem que ser oficial. Arbitragem contratada, específica para a área, eles levam a sério. Uniforme, treinador, estrutura. Tudo. Então eles se divertem. Premiação. E levam a sério. Levam muito a sério. Com brigas, tem tudo. Tudo que tem numa competição, tem. Nessas competições nós temos natação, temos tênis de mesa, tênis de campo, o vôlei, toda a parte de jogos de mesa. E o interessante de jogos de mesa, quando a gente fala de jogos de mesa, no passado, na terceira idade, os jogos de mesa era considerado mais aquela jogatina, né? A gente até medo quando falava assim, meu pai, meu avô... Jogos de mesa, então. Tá, o que seriam os nossos jogos de mesa? O baralho, que entra o truco, a tranca, o dominó, xadrez, ramicube. Entendi. E tem tênis de mesa, o snooker. Se eu esquecer alguma coisa, depois eu lembro. E antigamente, o pessoal que frequentava para jogar tinha um intuito mais de jogatina. Ia lá para disputar, e a gente quis tirar essa má impressão e aproveitar que eles gostavam desse tipo de esporte, porque é um esporte, para trazer algum benefício para ele. Então, o que a gente fez? Através da coordenação de esportes da nossa unidade, promover campeonatos e trabalhar de uma forma técnica. O que
que seria trabalhar uma forma técnica? Utilizar esses jogos no intuito de trabalhar o exercício cognitivo, Legal. a memória, o raciocínio, a concentração, o respeito ao próximo, através das disputas. Então, profissionalizou os jogos de mesa dentro do CISES, que antes não tínhamos isso. E através disso, a gente viu que tem um engajamento muito grande. Não só dos homens, porque às vezes era uma modalidade mais voltada aos homens. E não, a mulherada tá lá também e faz a diferença. Porque deve ter modalidade que é mais masculina, modalidade que é mais feminina. Jogos de mesa, então, como você falou, era muito mais masculino. voltado para os homens. Hoje, na terceira Hoje já idade... misturou. Sim, na terceira idade a gente tem aí quase 80% são mulheres. Mudamos isso, porque lá no passado, quando eu comecei, acho que se tinha 5% de homens, era Tem muito. uma vitória, 15% a E mais. hoje a gente está fazendo esse trabalho de conscientização, então a gente vê eles mais presentes nas aulas de musculação, na hidroginástica, no vôlei, nos jogos de mesa. E a mulherada também tá incentivando o marido a vir. Legal. Tá tentando, né? Porque o homem, ele tem uma dificuldade. Ele é mais preguiçoso, eu acho, não é? Tem a preguiça, tem a questão dos Mulher cuidados leva mais a pessoais. sério A isso. mulher, acho que ela tem uma preocupação maior com a saúde. Tá mudando. O perfil hoje do idoso mais jovem, ele tá querendo frequentar, ele tá querendo fazer. Agora, mudar a cabeça daquele que hoje tá com 80 anos já é mais difícil de você convencer. Eu quero saber a diferença do idoso mais jovem e do idoso mais idoso. Mas eu preciso terminar agora, Claro, então a gente volta daí. combinado. Pessoal, para você que está assistindo a gente pelo canal 526 na Claro TV, obrigado. Semana que vem a gente volta com mais um entrevistado. E você que está aí no YouTube, calma que tem muito assunto ainda. Porque você sabe, né? A gente um dia vai ficar velho também, né? Então, ó, gruda aí, dá a curtidinha, compartilha e fica com a gente aqui para a gente terminar essa conversa. Então, obrigado. Semana que vem a gente volta. Pode continuar, Lucila. Você quer Então, saber a diferença, eu né? quero saber, porque você falou novos idosos, né? Porque assim, o cara tem 59, na hora, puto, ano que vem eu viro idoso. Aí 60 anos. Putz, e aí já tem os idosos ali. Qual a diferença quando a pessoa chegou aos 60 e quem já tá com 60? Qual é a perspectiva? Na verdade, eu acho que existem dois tipos de diferença principais. A questão da cultura dos hábitos. O idoso que hoje está com 80 anos é diferente do idoso que está com 60 anos. Que até é difícil a gente falar que uma pessoa com 60 anos é idosa, né? Tipo, eu tô quase chegando. Então, eu acho que isso futuramente acho que tende até mudar na Organização Mundial da Saúde. Porque hoje, 60 anos, normalmente, primeiro, a pessoa está fisicamente diferente. Só lembrar dos nossos avós. Sim. Antigamente, 60 anos, você olhava uma pessoa de 60 anos, fisicamente, ela cabelo branco, emagrecida, ou barriguda, mais curvada. Hoje, você pega um homem lá de 60 anos, ou às vezes ou tá saradão, ou tá em plena forma. Em plena forma de cognitiva, física. A mulher, então, nós temos mulheres lá de 60 anos que você fala, mas não tem 60 anos. O que tá fazendo aqui? Tá errado. Acho que ela tá no lugar errado, que parece que tem 40, 30. Eu acho que o idoso, há uns anos atrás, ele tinha cara de idoso mesmo. Isso. E hoje o idoso, ele não aparenta ser um idoso, não aparenta, né? porque tem a questão, lógico, a questão da pessoa querer aparentar ser mais jovem através de procedimentos estéticos, mas tem a questão do autocuidado também. Mas eu tô falando mais essa parte física, de atividade. Sim, O cara é mais ativo do autocuidado hoje, que é o né? mais importante. Não tô falando da parte estética, Porque não, do autocuidado. o que eu falo pra quando minha mãe fala assim, ai, eu tô envelhecendo, não sei o que, eu falo assim, olha, envelhecer não tem problema nenhum. É o que a gente tem que tentar conquistar. Mobilidade. Um idoso sem mobilidade... Sim, força muscular tem um e mobilidade, com Então, assim, certeza. a mobilidade é uma coisa que eu tento botar na cabeça deles o máximo possível. Eles já estão com 85 e 80. Então, eu falo para eles, não se preocupe com a idade. Se preocupa com a sua mobilidade. Você tem que A ter independência física é extremamente importante. Então, uma das características é a parte física, como eu te falei, e a outra, da diferença de um para o outro, são os hábitos, o gosto. Mudou o gosto.
Como eu falei anteriormente, os idosos de antigamente gostavam mais do que de viajar, de um baile, de jogar, fazer um crochê, um tricô. Hoje a pessoa com 50, 60 anos... Quer jogar, quer atividade. Normalmente ela quer fazer uma competição esportiva, ela quer passear, ela quer estudar, ela quer conhecer agora, depois de 60 anos, um novo idioma. Que demais. Porque ela tem perspectiva de viajar e ela quer viajar para fora e ela quer conhecer aquele idioma. Então, assim, ela está ainda querendo aprender. E eu não posso deixar de falar da nossa Universidade Aberta da Terceira Idade, que é a Unimais, que nós temos hoje dentro da USCS, ali no campus Barcelona, onde nós temos mais de 350 alunos hoje atuando. É um curso que tem duração de 2 anos, ocorre 2 vezes por semana e é transformador o que acontece quando a pessoa entra nesse tipo de curso. Mas explica o que tem no curso. É um curso aberto. Tá. Não é um curso universitário, tá? Ok. É um curso de conhecimentos gerais que lá a gente dá um pouquinho de tudo, desde assuntos... Então é tipo uma adaptação para o idoso. Não digo uma adaptação. Tem a parte de conhecimento mesmo, mas ele não vai exigir de você uma prova, ele não exige que você tenha algum nível superior ou ensino médio, você tem que saber ler e escrever. Tá. Lá tem professores extremamente capacitados que vão te dar aula desde as leis do Estatuto do Idoso, para ele saber os seus direitos e deveres, leis para saber a parte financeira, como comandar essa parte financeira após a aposentadoria. Muito bacana. Parte de nutrição, profissionais que vão estar falando da importância da alimentação saudável. Aulas de memória, de exercícios de memória. Então, é um leque de aulas. Mas o mais importante de tudo, eu acho que ainda não é esse conhecimento adquirido. São os laços que eles formam lá dentro. Eles formam uma rede de apoio. A partir do momento que eles... Primeiro, muitos ali nunca tinham pisado numa universidade. Então, só deles estarem lá dentro... É verdade. Naquele ambiente universitário, dentro de uma sala de aula, pra gente que às vezes mal sabe ler e escrever. Então... E isso já é de importância. Fora os laços que eles criam lá. Os CISES também, eles criam amizades. Mas lá, acho que o fato deles estarem 2 vezes por semana, durante 2 anos, eles criam um grupo de amizades que, assim, quando um precisa ir no médico, o outro acompanha. É aniversário, eles saem para ir comemorar a noite. Eles combinam de viajar juntos. Tanto é que quando acabam os 2 anos, eles querem reprovar, eles falam. Não, a gente quer reprovar, a gente não quer parar, a gente não quer que suspenda o curso. E aí tem a sênior, a USCS tem a Universidade Sênior, que já não é custeada, né, pelo município, mas é um valor irrisório que eles cobram para esse pessoal continuar indo lá, se encontrar, que é muito bacana o grupo que eles formam e as ações que eles fazem entre eles. Muitos se formam e acabam indo lá para ajudar quando chegam os novatos, os calouros. Então, os veteranos vão receber os calouros. Eles fazem material didático para recebê-los. A coordenação também desse serviço é uma professora que é a Rosa Maria, que ela tem um conhecimento da área do envelhecimento muito grande, tem um carisma muito grande e os alunos acabam criando esses laços não só entre eles, mas também com os profissionais que estão lá. Para 300 alunos, então, a cada 2 anos. Mais ou menos. Isso mesmo. Hoje nós estamos com 350. Poderia até ter mais gente, né? Não, acho que é por uma questão de estrutura. Sim, sim. E tem algum plano de aumentar isso, alguma coisa? A Unimais, a gente abre a vaga semestralmente. Semestralmente a gente abre vagas, em torno de 120 vagas a gente abre. Então, flui bem. Tá. Flui bem, então eu acho suficiente. Que hoje em dia tá legal. É suficiente, a gente está conseguindo atender. No CISES, por exemplo, a gente só vem ampliando. Vem ampliando. Eu falo que quanto mais a gente vai dar, mais vai ter espaço para estar crescendo. Só que também a gente tem que pensar o que hoje em dia, quando a gente pensa nessa parte de ampliações. Nós temos ótimas estruturas físicas, que a gente, lógico,
com o tempo eles vêm deteriorando, a gente tem que aprimorar essas estruturas físicas. Cursos acabam sempre surgindo, como eu falei, a gente vai atrás de incluir novas ações baseadas nas necessidades deles e nos pedidos deles. A gente sempre tem por onde crescer, mas a gente tem que também fazer com que eles, muitos lá, às vezes queriam fazer até 10 atividades ao mesmo tempo. Então a gente acaba falando, não. Qual que é o que você tem um foco? O que você gosta mais? Uma atividade esportiva, uma cultural? Porque senão, a população está crescendo. Sim. Se um quiser fazer tudo ali, não dá espaço para o outro. Então, a gente tem que também administrar isso. Lucila, e muda, você já está há bastante tempo nesse cargo, nessa função. E muda muito de prefeito para prefeito? Muda o prefeito, muda muito a sua rotina, tudo que você tem que fazer por eles? Olha, desde esse tempo que eu tô aí, cada um deve administrar de um jeito, tem um perfil, né? Lógico, tem um perfil, mas eu vejo que sempre tem uma visão, um olhar de atenção para o idoso. A pasta idoso no município é uma pasta bem tradicional, é uma pasta que tem um valor, um peso grande para a cidade. Então, os gestores, eles têm uma obrigação de investir nisso, né? Sim. Eles acabam sendo pressionados. Mas acho que muda muito de prefeito para prefeito. Muda, mas eu acho que todos acabam vindo com propostas. Mas todo prefeito de São Caetano dá muita importância. Dá importância. Isso, nesses anos que eu tô aqui, a gente verifica isso. Lógico que passamos já por períodos ruins, períodos melhores, mas sempre tem uma visão, porque eles sabem da importância da saúde pública para o idoso. Porque quando a gente fala de prevenção e promoção no CISES, eles me deram uma dica aqui, né, que é para falar que a Unimais é uma universidade aberta da terceira idade, é um serviço gratuito, assim como o CISES. Ninguém paga nada para fazer nenhum tipo de serviço ali dentro. Gratuito. É gratuito, é um benefício que o município dá a esse idoso. Voltando a falar eu esqueci do que eu estava falando agora. Não, a gente estava falando da administração. De quando entra um prefeito, mas todos costumam dar a mesma importância. Isso, então, pensando em prevenção e promoção de saúde, é isso. Quando se investe nessa parte, você evita. Porque é muito preventivo esse trabalho. Muito preventivo. Eu tenho a parte, como eu falei, toda de saúde que trabalha nessa atenção secundária, sim. Mas o nosso foco é a atenção primária, porque quando você faz a prevenção e promoção, eu evito que esse idoso venha adoecer e venha utilizar os serviços de emergência, urgência, atenção especializada. Você tira um peso, né? Eu tiro um peso e o custo para o município diminui muito. Principalmente em São Caetano, que está envelhecendo cada vez mais. Se eu não tiver um trabalho desse, a saúde, ela entra em pane. Porque eu acho que a maioria dos municípios, a carga maior acaba sendo bastante idoso, assim, em hospitais, sim, usando a saúde, com certeza. Se vocês fazem todo esse trabalho preventivo, tira muito desse peso, né? Com certeza. Se você faz todo esse trabalho de prevenção e promoção, dificilmente você vai ter um idoso que vai necessitar aí de uma internação. Lógico, a gente tem intercorrências. É óbvio, sim. Mas cuidando da saúde dele, você vai tratar ali. Você vai tratar qualquer coisinha. Quando iniciar um problema, a gente vai ter já um grupo para ele passar na equipe médica, para tratar, para controlar essa hipertensão, para controlar esse diabetes, ou até para prevenir que ele nunca chegue lá. A gente não quer que ele tenha nenhuma doença. A gente está fazendo esse trabalho de conscientização. Às vezes, infelizmente, já acabam chegando para a gente já com alguma doença até típica da idade, uma osteoartrose, mas a gente quer pegar eles de uma maneira que eles não tenham nada e não venham procurar essa atenção especializada. É esse o propósito. E a cabeça é extremamente importante. Cabeça ativa, sim, é extremamente importante. Eu acho, sim. Porque às vezes a gente tem um idoso fisicamente, que está bem fisicamente. Mas se tiver uma depressão, se tiver um quadro aí de ansiedade, que é o que a gente viu muito pós-pandemia. A proporção é grande? A gente, até nos nossos grupos, os trabalhos com os psicólogos, a gente intensificou, temos grupos grandes, que a gente faz um trabalho em grupo bem bacana lá, tanto de homens quanto mulheres. E a gente percebe isso, que aumentou o número de pessoas com
com alguma alteração na saúde mental. Então, a gente tem que tratar esse lado. E quando ele está nesse meio social nosso, fazendo alguma atividade, primeiro que quem tá, a gente normalmente consegue tirar. E quem não tá, a gente não vai fazer de tudo para que ele não entre numa depressão, não entre numa necessidade de um tratamento de saúde mental. Qual foi a maior conquista do idoso em São Caetano nos últimos anos? Tem ideia? Vamos lá. São tantas conquistas deles, Mas eu acho uma que você fala assim, putz, que você ficou orgulhosa de conseguir. Olha, recentemente a gente ampliou os horários de atendimento das unidades da terceira idade, porque elas funcionavam só no período diurno. A gente ampliou para o noturno, pensando justamente em quê? Naquele idoso que também hoje ele é ativo e trabalha. Então, era uma demanda, era uma coisa que às vezes ele teria até vontade de ir, mas não tinha horário para ir. Não tinha horário disponível, então eu acredito que o mais recente seja isso, mas assim, eles são vitoriosos em muitas coisas, porque se não fossem eles, nós não teríamos chegado aos 700 da terceira idade. Verdade. Então, são coisas que, assim, é através deles nos cobrarem, que eles querem cada vez mais, da ampliação do número de profissionais. A gente tem um grupo de profissionais, eu tenho mais de 100 funcionários envolvidos trabalhando junto a esses idosos. Então, a gente vai vendo necessidade, a gente vai trabalhando, ampliando aí para oferecer todos os tipos de serviços possíveis a eles. Lucila, e tem que ter uma frequência, né, para poder participar dos centros. Sim, depende da atividade. Tenho atividades que são 2 vezes por semana, tenho aulas que é 1 vez por semana. A gente procura seguir a nossa normativa e arrisca até para que eles tenham responsabilidade, né, e uma frequência. E a gente também não fique segurando vaga para o próximo. Então por isso que eu falo, se tem 10 mil idosos cadastrados, você falou que tem possibilidade de teria 200 inscritos, né? Então tem muita gente aí esperando uma possibilidade, né? Sim, é muito rotativo ou não? Nós temos um grupo, que eu falo que é o patrimônio histórico da terceira idade, que está lá há 40 anos, que vem fazendo e nunca sai, mas tem uma rotatividade. Nós implantamos um sistema de inscrições online. Eu sei que fala, nossa, mas o idoso não tem dificuldade? Aquele que tem dificuldade, não tem acesso à internet, nossos 7 centros dão apoio para eles irem presencialmente para fazer. Mas o que acontece nessas inscrições online? Hoje eu tenho uma turma, por exemplo, de hidroginástica com 40 alunos. Se esse aluno, ele ultrapassou o número de faltas que preconiza o nosso regimento, ele vai ser desligado. Automaticamente essa vaga sobe no sistema e já entra outro. Então eu não tenho mais aquela questão de estou na fila de espera, ou tem um dia específico de inscrições que lotava lá a terceira idade. Tudo online. Tudo dá online. Baixa na hora. Acabou, abriu uma vaga, disponibilizou uma vaga, essa vaga automaticamente sobe para o sistema. Então, se a pessoa entrar ali diariamente, ela vai acompanhando isso. Lógico que tem modalidades que são mais disputadas entre eles. Qual que é a modalidade mais disputada? Ainda é a hidroginástica. Eu falo ainda, infelizmente. Por quê? No passado, a hidroginástica... Quantos idosos fazem hidroginástica? Tem ideia? Hoje nós temos quase 1.500, não mais, acho que tem uns 1.500 fazendo hidroginástica. Porque é 800 em cada unidade. Nossa piscina, ela funciona das 7 da manhã até as 9 da noite. Segunda a segunda, então é um fluxo grande. Mas muda alguma coisa no frio? Muda. A frequência? Falou que no frio eu não quero sair de casa porque eles reclamam que a piscina tá fria. Porque não é que a piscina tá fria, tem a sensibilidade, tem a questão, lógico que, como qualquer piscina, a piscina grande, nós temos piscinas grandes. A gente trabalha com uma temperatura entre 29 e 31 graus, que 29 e 31 é quente. Que é o que preconiza a hidroginástica. Isso. Mas para eles... Que é mais quentinho. Frio. Tem gente que tem uma sensibilidade diferente. Quer que sai fumaça. Se tá um dia muito frio, é lógico, eles passam no chuveiro quente e depois entram na piscina. E aquilo, nós somos bem rigorosos quanto à manutenção, quanto à limpeza. Se a temperatura não está nessa faixa, a gente simplesmente suspende as aulas.
Quando dá, a gente dá a opção, olha, hoje não vai ter na piscina, mas vai ter alongamento, se tem a disponibilidade de espaço. Então, a gente tem esse cuidado. Mas no frio, o idoso no frio sente frio. Sim. E muitos associam a piscina com um momento de, eu vou no relaxamento. E não é uma piscina de hidromassagem, nem de hidroterapia, que a gente trabalha com altas temperaturas. Né? Eu trabalho com condicionamento físico, então eu não posso nem ter uma temperatura elevada, porque eles me passam mal lá dentro. Então, e tem a questão, a hidroginástica tem a questão meio que cultural, que no passado era pior, que todo médico prescrevia hidroginástica como solução de todos os problemas. Ou prescrevia fisioterapia ou hidroginástica. E hoje a gente sabe que não é. Hoje, para o idoso, o exercício que mais indicado é o exercício de ganho de força. Que é a ganho de força, mesmo. que é a musculação, o exercício resistido, até nossos exercícios que a gente faz sem ser na academia, que a gente faz no solo lá, que é a atividade, o exercício na sala de aula, que a gente trabalha com o peso do próprio corpo, com alguns materiais. É esse que ele vai ganhar força muscular. Ainda eles estão se conscientizando disso e estão entendendo, porque quando ele vai nos procurar, esse idoso, é porque o médico pediu, mas por que o médico, o que o senhor tem? Porque na minha visão de fisioterapeuta, profissional da saúde, a hidroginástica é boa para quem? Para aquele idoso que tem um problema articular importante, Sim, que precisa diminuir a descarga de peso, que precisa ganhar uma mobilidade, que vai ter dificuldade no solo. Porque não tem o atrito na água, que não é a tem única atrito, coisa, né? Mas não, muitos estão lá porque gostam do ambiente da piscina. Porque é quentinho. Porque é quentinho, porque é confortável, mas a gente vai ainda um dia fazer com que todos entendam que ainda o principal para eles é o exercício resistido, é a musculação, é a nossa ginástica, que faz com que eles ganhem força muscular. Não que na hidro não ganhe, mas ganha de uma maneira inferior do que a gente ganha na atividade em solo. Mas ainda é o mais ainda procurado. é a queridinha, ainda é a queridinha. Como nós temos 2 piscinas, acaba sendo a mais disputada, né? Uma das atividades mais... Não, as aulas estão sempre cheias e as vagas eles estão sempre à procura. Mas é importante, assim, a gente tem feito um trabalho até com os nossos funcionários na hora do acolhimento. Quando alguém vai nos procurar, eu vim fazer hidroginástica. E não tem vaga? Olha, eu não tenho hidroginástica, mas vamos tentar começar com uma outra atividade? Mesmo que essa pessoa tenha um problema articular importante, vamos começar com alongamento? Vamos fazer uma aula de alongamento, depois a gente consegue evoluir para uma outra atividade? Qual que é a segunda atividade? Segunda e a terceira? Musculação. Então, musculação já tá ok, então, né? Tá, não, agora já tá é legal. um avanço. E os homens vão procurar musculação, então eu fico feliz dos homens estarem nos procurando para fazer uma atividade. E depois o Pilates. O Pilates também é uma atividade que tem uma procura grande. A questão do Pilates eu não consigo colocar muitos alunos numa sala de aula. Porque tem que ter toda aquela estrutura do Pilates, tem a estrutura, né? Aquele atendimento mais individualizado. Então, como eu não consigo atender muito aluno, também acaba sendo turmas menores e tem uma procura grande. Quantos profissionais trabalham nesses 7 centros? No geral de profissionais, eu tenho mais de 100. Agora, de profissionais de educação física, são 31 profissionais de educação física. É um número bem grande. Bem grande. É. Não tem nenhum lugar que tenha essa estrutura específica para o idoso. Não existe. Então mudando um pouco, indo para mais longe. Você tem algum conhecimento de alguma outra cidade que faz um trabalho tão bom que nem São Caetano? Não. Não tem, né? Não tem. Não tem. O trabalho que a gente faz não tem, não é? Tô puxando sardinha. Porque acho que você tem essa percepção quando vai competir em outras cidades. Você tem ideia do atendimento que eles têm, né? Com certeza. E quando eles vêm, eles ficam encantados. E a gente vê tanto os profissionais que os acompanham, quanto os próprios idosos. Hoje a gente tem um desafio, que até a atual secretária, a doutora Adriana, que também é muito parceira, tem frequentado as nossas ações, entendido o trabalho e nos auxiliando no que é preciso. O nosso desafio é as demências. Então, porque eu tenho um idoso ativo, tenho um idoso ativo fisicamente, mas a gente precisa identificar precocemente essas alterações cognitivas e fazer um trabalho específico. Nós temos aí um projeto piloto no CISES, através do Jardim Terapêutico, que os psicólogos, quando identificam alguns pacientes com algum início de alguma doença,
passam para esse jardim terapêutico, onde é feito algumas atividades de estimulação tátil, olfativa, visual, para fazer um trabalho diferenciado com eles e para que a gente... Porque normalmente, o que acontece quando a pessoa inicia com um processo de demência? Isolamento social, primeira coisa. Ou o familiar não quer que ele saia mais de casa, porque tem medo que ele vai se perder, que vai acontecer alguma coisa, ou ele mesmo percebe das suas dificuldades, ele se isola. Então, a gente não pode deixar que isso aconteça. A gente tem que fazer um trabalho específico para tratar isso, para evitar a evolução da doença. Infelizmente, não tem ainda nenhum medicamento que elimine isso, mas a gente sabe que tem técnicas, que tem trabalhos que a gente consegue conter a evolução da doença. Você acha que hoje o idoso ele é muito mais aceito do que ele já foi há 10 anos atrás? Ah, não, sem dúvida. Sem dúvida, né? Existem muitos tabus ainda. Existe o etarismo. O etarismo acaba sendo até cultural, de a gente falar, não, isso não é coisa para idoso. E a gente fala, principalmente na Unimais, tem uma fala que o idoso, ele pode fazer o que ele quer. Não existe isso. Eu tô idoso, eu não vou poder fazer uma dança. Eu tô idoso, eu não posso mais aprender algo novo. Então, a gente tem que trabalhar essa questão do etarismo. Isso a gente tem que trabalhar, a gente e principalmente as crianças. Sim. Eu acho que essa parte de educação. Sim, lá atrás. Nas escolas, nas nossas casas, ensinar como tratar o idoso, como respeitar o idoso, a importância que esse idoso tem em termos de conhecimento, valorizar o idoso, respeitar e evitar essa questão do etarismo. Isso é extremamente... Se a gente trabalhar com eles desde pequenininho, a gente vai evitar passar coisas que a gente passa hoje. A respeito de violência financeira, violência no abandono desse idoso. Se você ensina... Tem muito caso, Lucila? Parece que não, mas temos. Temos, é uma Como coisa que vocês bem... atuam quando tem alguma queixa assim? O principal meio de informação e de denúncia é o Disque 100. Que é um trabalho a nível federal. Então, a pessoa liga no Disque 100, cai numa central, eles fazem toda a triagem dessa denúncia e aí eles direcionam para a gente através do Conselho Municipal do Idoso. O Conselho Municipal do Idoso, ele avalia essa denúncia e ele vê se é uma questão social, se é uma questão de saúde, e a gente encaminha para os órgãos competentes e acompanhamos a evolução disso. Depende, tem casos que a gente vê que é questão de se fazer um boletim de ocorrência, procurar uma delegacia, fazer uma denúncia. Então, a gente dá toda essa orientação e a gente acompanha a evolução. Infelizmente, mudou muito. Antigamente, a mulher não trabalhava, então ela cuidava dos pais, ela tinha esse tempo. Hoje em dia, na família, todo mundo trabalha. Tem essa questão que também a gente entende. As pessoas, se não trabalham, elas não têm o que comer em casa. Então, tem um idoso que está dependente, seja físico ou mentalmente, ele tem que ficar em casa. Mas a pessoa tem que trabalhar. Ela não tem dinheiro para pagar alguém para ficar com ele. Então, tem toda uma questão de gestão, de políticas públicas que tem que ser analisado, tem que ser analisada a dinâmica familiar, ver no que o poder público pode ajudar. Isso, por isso que o município é muito importante nessa estrutura, né? Sim. Para acolhimento, né? Tem que verificar, tem casos que são de institucionalização, que não tem como, mas tem muitos casos que a gente consegue evitar, consegue dar alternativas de um bom tratamento a nível domiciliar. Entendi. O Voz de Deus, tem alguma pergunta aí para nossa convidada? A situação mais emocionante que já aconteceu na terceira idade. Nossa, são tantas. Situação mais emocionante que já aconteceu. Olha, uma das situações que sempre me emociona muito é quando acontece a formatura dos alunos da Unimais. Porque, e não é uma única situação, eu já participei de várias formaturas, mas todas são emocionantes, porque a gente vê aqueles rostinhos que estão pela primeira vez com uma beca. É de beca e tudo. Beca e tudo. Joga pro alto e tudo. Os familiares assistindo eles, aplaudindo em pé, eles tendo oratória
de agradecimento e ver o quão foi transformador o curso. Então, é que eu falo que semestralmente toda a formatura é o mesmo formato. Não tem muito, não é uma coisa que você vai falar assim, não é uma novidade para você, não é uma novidade, mas toda a formatura é uma emoção. A gente arrepia de ver os depoimentos, ver quanto isso foi transformador, o quanto isso foi importante na vida deles, a superação que muitos ali às vezes enfrentaram, alguns problemas de saúde ao longo dos 2 anos, mas superaram, estavam lá. Muitas histórias de quem teve câncer, mas superou o tratamento de câncer, se permanecendo ativo, com o grupo que sempre apoiou eles. Então, eu acho que hoje eu daria o destaque. São muitos, viu? São muitas histórias, mas eu acho que hoje o foco seria nos nossos formandos da universidade. Legal. E tem alguma novidade para o idoso aqui? Alguma coisa que está para acontecer bem legal? Alguma coisa interessante que você pode contá-lo para eles assim com antecedência? O que eu posso falar agora, que a gente vai ter um evento em breve, dia 1º de outubro, a gente comemora o Dia da Pessoa Idosa, uma comemoração para enfatizar essa data, e a gente vai fazer uma grande ação lá no CISI Sueli Nogueira. Durante o dia todo, nós teremos atividades, e não é só para idoso, não. Nesse dia a gente deixa aberto, pode levar filho, pode levar neto, pode levar o vizinho, pode levar o amigo. E a gente faz uma participação com atividades esportivas, gincanas, faremos algumas brincadeiras com tômbola. Então, é um dia que a gente está ali para confraternizar com eles e para comemorar a importância de se envelhecer ali ativos. De comemorar essa data. De comemorar essa data. A gente comemora Dia dos Pais, Dia das Mães, porra. Com certeza. Legal. Com certeza. E, Lucila, para quem quer se inscrever, como que o idoso faz, quem ele procura, o site, o contato que ele pode... Ele precisa ter 60 anos ou mais e ser morador de São Caetano. Aí depois eu passo o link, não sei se dá para estar colocando, porque eu não vou lembrar de cabeça. Ele pode acessar esse link. É tudo online mesmo? Tudo online, mas se ele não tem acesso, ele pode ir em qualquer uma das 7 terceiras idades, das 7 da manhã às 5 da tarde. Algumas unidades ficam até às 21 horas. Pode ir até lá e eles vão estar mostrando todas as atividades que a gente tem disponível no momento. Se for uma atividade esportiva, aquele é o pitch, a única coisa é que ele vai ter que apresentar um atestado médico, dizendo que ele está apto para aquela prática de atividade, para que não tenha nenhum probleminha de saúde. O resto, fazendo o cadastro, ele pode participar de qualquer atividade que está disponível lá, e sempre tem atividade lá disponível. A gente sempre tem alguma coisa. Eu falo que é para todos os gostos. Ali tem, para quem gosta da cultura, tem atividades culturais. Para quem gosta de estudar, tem atividades de educação. Para quem gosta de esporte, tem. Vira e mexe, a gente coloca lá oficinas novas, alguns passeios culturais que a gente faz. A gente tem um ônibus da terceira idade que a gente reúne o pessoal. Você falou de novidades, estamos fazendo alguns projetos para retomada das nossas viagens, passeios. Isso é uma coisa que está em andamento, mas uma coisa que eles gostam muito. Que haja ônibus, né? Que haja ônibus, porque isso eles gostam. Ô, Lucila, e curiosidade minha, nesses jogos de São Caetano, a gente ganha bastante? Olha, não é, como fala, não puxando sardinha não, e nem roubando, mas dos 4 que aconteceram aqui na cidade, nós somos campeões nos 4. Quando a gente joga fora, mas a gente está com uma classificação ótima. Essa última classificação nossa nos jogos da terceira idade que envolve a região do estado, nós pegamos uma das melhores classificações que nós nunca tivemos. Nós ficamos, acho que em 6º lugar, não sei se eu me recordo bem. Mas é que assim, tem que compensar que Santo André, São Bernardo, são cidades grandes, tem um número muito maior que o nosso. Então eles levam um número maior de atletas. Então às vezes fica difícil também... Entendi. Competir nesse sentido, mas os nossos atletas estão cada vez melhores, eles estão cada vez mais profissionais. Isso tá até me assustando um pouco, porque eu falo, nossa, o nível... Querem virar atleta. O nível tem aumentado. Quando a gente assiste as competições de natação, competição de tênis, são atletas. E a gente tem realmente ex-atletas lá,
que É foram mesmo? atletas e que hoje estão com a gente. Aí o exemplo disso é a Wanda, do vôlei, que Sim. foi da seleção brasileira e ela tá no nosso time. No Olha, nosso que time orgulho. de vôlei da terceira idade. Então, é muito bacana isso. E é legal porque a gente vê ó, um pessoal jovem aí de 50 e poucos anos e que tá louco para fazer 60 para poder participar. Então, o que antes era um preconceito, muitos agora querem fazer Não logo. vê a hora de ter o benefício. Querem logo fazer os 60 anos para poder se beneficiar de tudo que a gente oferece. Legal. Lucila, parabéns pelo trabalho. Muito bacana isso, né? Muita gente inscrita, muita gente sendo beneficiada, muita estrutura, muitas atividades, só muitas. Só muitas. E a gente quer sempre aumentar. A tendência, a gente tem planos, trabalhando várias ações aí para ampliar. A intenção aqui, na terceira idade, não dá para você estagnar, não. A cobrança lá, eles são exigentes. E é fundamental, acho que, para o idoso, né? Ah, não, sem dúvida. Sem dúvida. E a gente trabalha para isso. Cabeça sã, corpo sã, mente sã. Tem que ter os dois. Tem que ter os dois. Legal. Obrigado por ter vindo, então, Imagina, Lucila. agradeço. Então, pessoal, para você que está assistindo a gente aqui no YouTube, não esquece de dar aquele likezinho, aquela curtidinha, compartilhe esse vídeo para os amigos e se inscreva no canal, que toca o sininho. Sempre que tiver uma entrevista nova, você vai ficar sabendo. E a semana que vem a gente volta com mais um convidado, mais uma boa conversa e Fala ABC. Fica por aqui. Valeu, obrigado, tchau.